Gravando módulo 18, turma 8. O tripé da formação psicanalítica está baseado na análise pessoal, indispensável que haja análise pessoal. Nós solicitamos que seja feita pelo menos 36 sessões de análise pessoal. A necessidade do estudo da teoria e técnica psicanalítica, que é a programação toda do curso, que são 26 módulos, o que vai contribuir para ter um conhecimento e prática e desenvolver humildade para ouvir e entender. É necessário ter uma instituição, aqui no caso é o Instituto IDIEGO, e a necessidade de fazer a supervisão. Então, esse tripé, supervisão, análise pessoal e teoria e técnica, é o que realmente forma um psicanalista de qualidade. A supervisão. É necessário entender que supervisão psicanalítica não é vigiar o colega iniciante, nem comandar os que já praticam a psicanálise. O supervisor não é chefe. Supervisão não é verificar se está certo ou se está errado. Supervisão em psicanálise é ser parceiro, que pontua pontos cegos e as emoções do psicanalista junto ao seu paciente. Lógico, vai pontuar também determinadas coisas entre certo e errado dentro da psicanálise. Supervisão é desenvolver esta capacidade da liberdade de ser como psicanalista, que eu uso sempre este símbolo maravilhoso, que é do Fernão Capelo Gaivota. A velocidade e a altura perfeita é simplesmente ser. E a supervisão, ela está aí para ajudar o novo psicanalista a ser psicanalista, a voar na altura que ele quiser. Mas essa questão sempre existiu desde o tempo de Freud. Freud achava a importância de fazer análise, porque ele procurava alguém para ele conversar a respeito dos casos que ele atendia. Então, por que um analista procura um outro, fora do contexto da análise pessoal, para falar de sua prática? Eu recebo constantemente solicitação de alunos de turmas anteriores, exatamente para falar sobre a prática, sobre certas situações que estão vivenciando no seu dia a dia, nos seus atendimentos psicanalíticos. E o que caracteriza a demanda para a supervisão? E quais são as implicações de cada uma das formas de exercer essa prática? Então, para fazer supervisão, a gente precisa, além de uma formação em psicanálise, precisa evoluir também com a psicanálise didática. E, lógico, com a prática de psicanálise, para que nós possamos também sentir e vivenciar o que se passa com cada um que nos procura para fazer a sua supervisão. A procura por uma interlocução para o trabalho clínico, no início da história da psicanálise, ela ocorria assim de modo espontâneo, independentemente da existência de uma prática estruturada e sistematizada em que essa função pudesse ser desempenhada. Além da procura que Freud fazia por um interlocutor, para quem pudesse falar de seus atendimentos e avaliar a sua prática, porque a gente fica muito carregado de coisas. Ele próprio fora muitas vezes procurado por seus seguidores, o que se assemelhava muito ao que hoje a gente entende por supervisão psicanalítica. O sentido normativo e obrigatório da prática das supervisões pode ser localizado historicamente, desde o tempo de Freud. Ele se dá no contexto da formação, nasce marcado pelas funções de prevenção e proteção,
prevenção dos erros dos jovens analistas de informação e proteção dos pacientes a eles confiados. Então, quem se forma está recém-formado, como eu também fui recém-formado, quando a gente começa, vai para um consultório, atende uma pessoa, e agora? O que eu faço com isso? É como aprender a andar de bicicleta. À medida que vai ganhando a prática, aí então se desenvolve a habilidade para se trabalhar como psicanalista. A capacidade de continência do supervisor, que é necessário ter, a sua maturidade, a disponibilidade, generosidade, vitalidade e entusiasmos são fatores importantes no desenvolvimento da função psicanalítica, da personalidade do supervisionando e na formação de sua identidade pessoal como analista. Imagina se eu não tiver essas qualidades que estão, essas características, maturidade, disponibilidade, generosidade, vitalidade e entusiasmo pela psicanálise, e a pessoa vem me procurar, o especialista vem me procurar e vai me relatar um caso lá. Nossa, mas que coisa de louco! Eu vou fazer uma conta-transferência, eu vou entrar na dele. Então, ele tem que estar preparado realmente, tem que estar com uma condição vivenciada para poder exercer esse papel. Cada par, supervisor supervisionando, é diferente, e sendo assim, é possível haver diferentes vértices de apreensão do fenômeno clínico oferecido pelo paciente. É comum os formados recentemente, diante de determinadas situações, ficam numa dúvida como fazer, geram ansiedade, fazem conta-transferência. Então, precisa da supervisão para poder dar esse apoio para ele se livrar da conta-transferência. O psicanalista, minha gente, é alguém que deve estar preparado, teórica e tecnicamente, e buscando constante aperfeiçoamento, pois se dispõe a ocupar uma posição de ajuda frente aos pacientes. É uma responsabilidade muito grande, porque nós lidamos com a alma da pessoa, com o sofrimento da mente. Por isso, deve estar ciente da responsabilidade que abrange essa maravilhosa profissão, bem como apresentar atributos, como a capacidade de ser continente, de ser empático e estar consciente de que é necessário realizar tratamento e supervisão. Tratamento também para tratar das suas próprias neuroses. É necessário também fazer as suas análises pessoais. Essas características, elas podem ser desenvolvidas durante a construção da identidade do psicanalista, que se dá a partir de estudos sistemáticos, prática clínica, supervisão e análise pessoal, aquele tripé da formação do psicanalista. Para se fazer psicanálise, o que é importante? Indispensável observar o ego, porque quem está falando conosco é o ego. Quando na clínica estamos alguém, isso nós falamos lá na técnica psicanalítica, no módulo 12, visamos o ego. E nele todas as suas variadas formas de expressão, mantendo permanentemente ligada, a atenção uniformemente flutuante, objetivando 3 objetivos que serão processados na mente do analista. O primeiro, estabelecer as relações existentes entre o material produzido nas sessões pela verbalização dos seus pacientes e antecedentes inconscientes. Sintetizar os elementos inconscientes, cuidando para que os fragmentos da história passada e presente, conscientes e inconscientes, sejam relacionados entre si,
de maneira a dar uma ideia de continuidade e de coerência à vida do paciente. E deixando claro para o paciente que ele é responsável pelo sofrimento dele. Levantar o material a ser comunicado ao paciente, tomada dos insights alcançados, verificando quão útil vai sendo o procedimento para o paciente. A atenção uniformemente flutuante, que é a associação livre, ouvir, ouvir, ouvir e ouvir, encontra suas razões de uso e de ser para suprir uma dificuldade que aparece quando nos empenhamos em observar as medidas defensivas adotadas pelo ego para se defender contra o id. Mas o ego, ele não tem consciência de que ele está utilizando essas medidas defensivas. E como também tem medida defensiva do próprio ego para com o psicanalista. É o fato de transcorrerem todas dentro de um quadro, a prova de descrição em cima dos acontecimentos, pelo que só podemos contar com os efeitos, como o que sucede nas lacunas minésicas, que só com muita atenção nós conseguimos detectar em relatos que até para o paciente parecem constituir-se de peças harmônicas e perfeitamente sequenciais. Concentrado no ego, este se mantém alheio aos mecanismos de defesa em funcionamento. E a supervisão está observando isto quando o psicanalista jovem que está começando, iniciante, está tratando e está falando das suas ações. Como mecanismo de repressão, pois dele só nos damos conta quando, com estranheza, nós apercebemos que não houve a manifestação de uma ou outra pulsão instintual perfeitamente compatível com o quadro geral, buscando gratificação, significando aí que tal pulsão teve negado a competente autorização para poder assomar ao ego. Esta pulsão que vem do id. O ego não está autorizando esta pulsão a se manifestar. Mas mesmo assim, gente, ante tal contestação, ficamos com poucos ou quase nada à disposição, vez que todo o processamento referente à supressão imposta não nos será trazido no meio do material levantado. Essa experiência, o novo psicanalista ele vai ter que vivenciar, ele vai desenvolvendo essas experiências. Daí que é importante observar que acontece o mesmo com toda e qualquer medida defensiva que é adotada pelo ego, que definida vai ser posta em uso sob um formato silencioso, valendo isso, inclusive para o paciente, que pode, quando muito, dar-se conta de uma ou outra manifestação completamente secundária do processo defensivo e imperceptível. Aí, para se chegar a alguma conclusão, o melhor será ter sempre presente que a defesa e aquilo que é defendido formam uma unidade. Esse tipo de visão resulta preocupante, principalmente para o analista iniciante, e tal preocupação decorrerá do fato de parecer haver apenas um posto de observação do ego, o do processamento da invasão perpetrada pelo id. Mas não é assim. Na verdade, é aquele que se concentra na compreensão das consequências da indestrutibilidade dos conteúdos inconscientes, a partir do que, então, nós conseguiremos compreender
o reaparecimento na consciência, por caminhos mais ou menos desviados e por intermédio de informações derivadas, mais ou menos difíceis de compreender, dos derivados do inconsciente. Psicanalista em formação encontrará dificuldades, com certeza, muitas dificuldades. Mas pelo menos contamos com algo concreto, que são os derivados do inconsciente. Por se tratar de uma forma intensiva de deslocamento de catexias para ideias associativamente conexas, menos objetáveis por parte do ego consciente. Catexias que sempre acabam por gerar sensações difusas de toda ordem, que se somam as tensões também difusas, as quais não se deparam com contracatexias, com grande poder de inibição, resultando em estados diversos que se manifestam nos sintomas, nos sonhos, nos xistes e nos atos fagos. Naturalmente que a cautela ela decorre do fato de se poder detectar, quando se observa o ego, a predominância ou da defesa ou do desejo, parecendo então haver apenas defesas, ou então um retorno do recalcado, manifestado pela exposição do desejo, como se este houvera passado, sem ser influenciado pelo compromisso, o que resulta na constituição dos extremos de uma gradação a ser compreendida como uma série complementar que se instala quando dois fatores convergem para a formação de um requisito etiológico. Então, nós precisamos entender bem o que é uma catexia e o que é uma contracatexia. Você tem alguma dúvida a respeito disso? O silêncio diz que não sei. Silêncio diz que sim, né, professor? É. A catexia é quando a pessoa consegue colocar para fora realmente aquilo que ela tem, a libido catexada em determinada coisa. Quando ela põe isso para fora, aí ela fez uma catexia. Aquela que carrega um sentimento de culpa por alguma coisa que fez no passado, e que ela então consegue falar disso, jogar isso para fora, que ela chora e se arrepende, ela fez uma catexia, ela se livrou daquela dor. E Então, isso é teologia parecido com uma catarse, professor? é o quê? É parecido com uma catarse? Desculpa, eu falei catexia. A catexia é a fixação. Você corrigiu muito bem, parabéns. A catarse é quando ele realiza. A catexia é quando ele se fixa. Corrigindo então o que eu falei, tá? A catexia é quando a pessoa está fixada em algo na vida dela e ela não resolve. Não põe para A fora. catarse é quando ela resolve. Eu só troquei o nome, uma coisa pela outra. Muito Então, a obrigado. catexia é quando ela fixa. Hã? Quando ela fixa aquilo e guarda é a catexia, né? Isso é Quando ela catexia. põe para Isso, fora, é. Uhum. ela passa pela catarse, então acaba vindo para o consciente, né? Também, né, Isso, professor? a catarse ela está se livrando da catequização. Legal? Bem observado, Graça. Parabéns. Obrigada. E teologia é um ramo de estudo destinado a pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno. Eu usei um exemplo do mosquitinho da dengue, né? Ele é o causador, é a origem de uma doença que mata.
Então, na etiologia da psicanálise, qual é o causador do fenômeno psicanalítico? Está presente em diversas ciências diferentes, como a psicanálise, na psicologia, na biologia, criminologia, antropologia e várias ciências. Porém, este método de estudo é bastante comum na medicina, no intuito de analisar as prováveis causas dos diversos tipos de doenças. Etiologicamente, na psicanálise, a origem das doenças emocionais. Quando são descobertos os causadores, quando se toma consciência, ou o causador de uma doença específica, estes são chamados de agentes etiológicos, como é o caso aí do mosquito da dengue. Justamente por ser os organismos responsáveis pelo desenvolvimento de determinada patologia. Ficou claro para vocês isso? Sim. Que ótimo. Ficou claro também a catexia e a catarse? Uhum. Que legal. Todas as comunicações produzidas, bem como as decisões impostas pelo paciente, é quando a pessoa diz assim, eu não posso fazer nada. Quanto por nós próprios, cientes que temos de nos concentrar via atenção uniformemente flutuante, com o fim de obter o melhor, pela resolução dos quadros existenciais, para que o auge da relação que se estabelece, que é o processo de elaboração, que é o work and true, resulte nas modificações permanentes da conduta que estão pressupostas nos objetivos da própria psicanálise. A elaboração, que é importante, já Freud usava e dizia recordar, repetir e elaborar. O trabalho psicológico ocorre depois de haver uma compreensão interna, provocando uma mudança estável no comportamento ou na atitude, nas emoções. É denominado de elaboração. Tal trabalho consiste em processos como a utilização e assimilação da compreensão interna e a orientação. Professor, Sim? essa moça aí que da imagem é a filha do Freud? A Ana? Sim, parece que sim. Hum. Parece que sim. Vocês assistiram o filme Um Método Perigoso? Sim, assisti. Eu tenho, inclusive, Eu no meu acho que computador. Assistiu, Sol? Não, não assisti, não. É muito bom, né, professor? Eu vou anotar aqui o método perigoso. Como eu tenho no meu computador, você não vai encontrar, o Sol, você não vai encontrar no YouTube. É antigo? É antigo. Eu anotei aqui, É antigo, é eu vou muito enviar bom para o filme. você pelo WeTransfer, tá? Sim. Eu contratei o WeTransfer agora recentemente para poder utilizar esses filmes maravilhosos que eu tenho. Você Oba! tem também, Graça? Aliás, eu vou disponibilizar no grupo. Uhum. Mas Eu celular não, assisti 2 vezes, mas um filme que é um celular não filme consegue abrir, maravilhoso tá? para nós. Não, No celular é não um consegue assistir o filme. é Ele é, muito pesado para abrir no ele é celular. muito pesado, tem que ser no computador. É. Mas é um filme ideal para nós que estudamos psicanálise, né, Sim, professor? é muito bom. Eu resgatei de alguns HDs aí que eu tenho do nosso banco de dados, desse acervo de estudos da psicanálise de muitos anos, eu consegui resgatar vários filmes. E Então, aquele documentário, tem um documentário no YouTube, eu até mandei o link aí no grupo, que
é maravilhoso aquele documentário que é a Engenharia do Consentimento, que fala sobre o Freud e o sobrinho dele. É maravilhoso também. Uhum. Ótimo, obrigado por sua colaboração também. Uhum. Então, quando falamos de elaboração, esse trabalho consiste em processos como a utilização, assimilação da compreensão interna e a orientação. A elaboração, aí está o Kiko elaborando, não? O que será que ele está elaborando? Abrange, no geral, as investigações complexas, e quantas vezes nós ficamos assim, como está o Kiko, hein? Que são progressivas e repetitivas, das existências impedidoras, de uma compreensão interna que provoque mudanças. Há que se assinalar que parte do trabalho de elaboração foi empreendido pelo paciente fora da sessão psicanalítica, acontece a qualquer momento. É a elaboração o elemento que determina mais tempo na terapia psicanalítica. Então, nós vamos observar que, centrados no ego, nós temos também de buscar apreciar o instintual, sabendo o quanto de esforço resistencial permanente o ego está fazendo, para que não transitem pelo seu território os representantes do ID, tudo aquilo que ele tem lá de conteúdo. Que é, aliás, quando ele aparece com características tais que chegam a surpreender, por vir com seu formato inteiro, resultante das experiências vividas. E o ego é todo cheio de defesas, ele tem vergonha de falar das coisas da sua vida. Para falar de instintos, e mesmo do trânsito dos representantes instintuais, após concentrar na atenção uniformemente flutuante, descrito para o paciente, o que a psicanálise sabe a respeito do ser humano, destacando o desenho que acaba por adquirir o nosso ego, incluindo-se aberrações, funções das vicissitudes de toda ordem, que nós devemos impor aos nossos instintos, conforme elas têm sido ensinadas de geração em geração, baseado numa educação que erra e continua errando. Ô, professor, eu Oi. gostaria que o senhor esclarecesse essa atenção uniformemente flutuante. Atenção Por favor. uniformemente flutuante, tá? Você pode ir falando sobre qualquer coisa que você queira falar. Eu estou com a minha intenção uniformemente flutuante na sua fala. Ah, entendi. Eu preciso me desligar das minhas coisas. Eu posso estar pensando nas minhas coisas, que eu também sou um ser humano, mas a minha atenção não está nas minhas coisas, está na sua fala. O foco, no caso do analista. Na sua fala, para ver se, em determinado momento, nós vamos ver algo ali que nós vamos poder pegar e pontuar para você. Entendi. Então, quando a gente fala, conforme tem sido ensinado de geração em geração, baseado na educação que erra, e continuamos, e nós repetindo as mesmas coisas que nossos pais fizeram, Sim. eu costumo contar assim. Certa vez, uma jovem, ela ia se casar, e ela queria aprender a cozinhar. O noivo dela, ele gostava de peixe. Então, ela foi conversar com a mãe como é que ela fazia peixe assado, porque o noivo gostava de peixe assado, e ela queria saber como que faz um peixe assado. Aí a mãe pegou um peixe, cortou o rabo do peixe, temperou, e botou na bandeja para assar. Ela fez a pergunta: mãe, mas por que tem que cortar o rabo do peixe? Ela falou: não sei, eu aprendi isso com a minha mãe.
Que interessante, né, mãe? Vou perguntar para a avó. Ô, vó, por que quando a gente vai assar o peixe, não tem que cortar o rabo do peixe? A avó disse, caramba, eu aprendi com a minha mãe. A bisavó estava viva ainda, estava velhinha, mas estava viva. E ela foi lá, ô, bisa, por que quando a gente vai assar o peixe, tem que cortar o rabo do peixe? A bisa falou assim, para caber na forma, minha filha. Então, percebe como a gente... Quando cabe, a gente deixa o rabo do peixe, né? É. Então, vê como a gente repete, vai repetindo, 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 e a gente Sim, não procura saber o porquê. não questiona, é. Uhum. É, é uma educação que erra, entre parênteses. Então, no interpretar psicanalítico, na associação livre, a atenção uniformemente flutuante, corresponde à prática que objetiva expor, elucidar o significado dos inconscientes manifestados pelo paciente. Um caso bem recente, ainda ontem, aquela já minha tradicional paciente, a cantora, vai para 12 anos de análise, agora tem uma filhinha de um mês e pouco, um ano e pouquinho, e está em conflito com a vida, em conflito com a mãe, em conflito com o pai, e de fato eles têm uma vida, os pais dela têm uma vida deles. Nós não queremos para nós aquilo de forma alguma. E então ela falando das coisas que a mãe disse para ela, depois que ela terminou de falar, eu disse para ela, mas quantas vezes eu já contei para você a história do barquinho? Cortaram as suas âncoras. Você aprende, tem ocasião que você corta as suas âncoras, aí a coisa estabiliza, você volta lá de novo, e lá vem todo aquele afeto de novo para cima de você, e você fica nesse estado que você está. Sabe por quê? Porque você permite. Você está permitindo que façam isso com você. Por isso, você está sofrendo, porque você está permitindo. Simplesmente seja você. Aí a pessoa se assusta, né? Mas ela entendeu a responsabilidade que ela tem sobre as soluções das coisas da vida dela. Então, no interpretar psicanalítico, que é a prática objetiva expor, elucidar significados inconscientes manifestados pelo consciente, pelo paciente, ele está manifestando toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, mas não tem consciência do que está fazendo. E aí, atribuindo aos sintomas, aos sonhos, aos cistes, parapraxias, um significado verdadeiro. Já que a interpretação corresponderá, ao final de sua exposição, à significação latente do que for manifesto. Dualidade que, de resto, será aplicada a toda e qualquer produção que seja trazida pelo paciente. Sintoma neurótico corresponde a qualquer desvio que se queixa o paciente. Nós temos aí o exemplo do álcool gel, que foi que nos impuseram quando começou essa pandemia. Até hoje tem um paciente que este faz questão de ser presencial, agora faça atendimento presencial, e que ele chega, a gente se cumprimenta, ele senta e tira do bolso dele a garrafinha de álcool. É uma neurose, ele é obsessivo. Então, nós vemos isso inegavelmente associada ao retorno do recalcado, sob o formato de formação de compromisso, de formação reativa e de formação substitutiva. Mas a formação do analista, minha gente, ela pode ser entendida como um processo permanente.
envolvendo a relação dialética entre experiência e elaboração, nas esferas de autoanálise, da análise pessoal, da clínica, das supervisões, dos intercontroles, dos estudos teóricos e das produções escritas do analista. Esse processo permanente de envolvimento com essa relação dialética entre experiência e elaboração faz com que a gente vá se modificando. Pois no decorrer dessa trajetória, se espera que ocorram transformações na subjetividade do analista, que está em constante evolução, no sentido da construção de um estilo de existência, e mais especificamente, da constituição de um novo lugar para ele na situação analítica. Vocês podem estar certos, mesmo com essa experiência que tenho de mais de 20 anos, de vez em quando me vem um lapso. Nossa, errei. Mas não tem problema. Ah, mas é natural, né, professor? Natural, sim. Errei. Mas não tem problema. Está agendado para a semana que vem. Eu não vou dizer que eu errei. Vamos ouvir novamente, que a história vai vir, e aí a pontuação vai ali. Pode ser que eu tenha tido um insight depois que sair da sessão de análise. Também pode acontecer isso. De não ter tido uma compreensão naquele momento. O analista implicado em sua formação, ele procura desenvolver uma visão pessoal da sua clínica, da apropriação teórica e técnica em questão, busca forjar para si uma linguagem para se comunicar com seus pacientes, para transmitir suas experiências e assim poder articular os conceitos fundamentais da psicanálise. A construção de um estilo, cada um tem seu estilo, é um trabalho contínuo, realizado pela mediação de sublimações, que o sujeito vai podendo regular de maneira singularizada pelos registros ético e estético. Daí, minha gente, que a análise pessoal é, sem dúvida, a condição privilegiada e indispensável para o analista sofrer essas transformações. Tornar-se analista é ocupar um novo lugar na situação analítica. Trata-se, porém, de um lugar fugidio, fugaz e transitório. Tornar-se um analista é saber desembaraçadamente confusa do paciente, como se está num grande novelo todo emaranhado, e dele tecendo alguma coisa. Um lugar virtual, constantemente evanescente e renascente. Hoje, muito virtual, muito tratamento virtual, funciona aqui uma maravilha. Pleno de mobilidade através da psique. No lugar neutro, isento de paixões, livre de fascinação, capaz de hospedar toda e qualquer transferência, sem que nada se fixe. E assim, capaz de produzir uma linguagem que possa externalizar aquilo que é o conteúdo mais importante a ser encontrado num tratamento psicanalítico. Quando nós recebemos um paciente que está vindo online, nós precisamos deixar claro para ele que o ambiente de onde ele está falando, se ele está na casa dele, no apartamento, ele precisa ter a certeza de que neste ambiente ninguém possa ouvi-lo. Porque se houver a possibilidade de que tenha alguém na cozinha ouvindo o que ele está falando no quarto,
Mecanismo de defesa vai estar com toda a força. Essa oscilação permanente entre o livre jogo da imaginação, mais o exame crítico, exige do psicanalista o que não é exigido em nenhum outro domínio da terapêutica: liberdade. Uma liberdade e uma mobilidade dos investimentos psíquicos isentos de toda inibição. É isso que eu sempre falo. Psicanálise é liberdade. O psicanalista precisa ser livre. E para ser livre, ele precisa ter humildade, que ele tem muito que aprender. Aí ele tem liberdade. Enquanto nós não temos humildade, nós somos prisioneiros. Daí, que está lá no rodapé das apostilas, humildade para ouvir e entender, sabedoria para aplicar e que tudo é 100% humano. O aspecto do autoconhecimento, ele é bem evidenciado na metáfora da escultura utilizada por Freud em 1905, inspirando-se em afirmações de Leonardo da Vinci sobre as artes. Aí vocês vão assistir o filme Nice, no limiar da loucura, e nós vamos entender o que tem esse significado tão importante nessa metáfora da escultura e da pintura, e que entrou Leonardo da Vinci também na psicanálise sobre as artes. Porque é pura manifestação do inconsciente. O inconsciente é que é criativo. Então, Freud coloca que as técnicas sugestivas, elas atuam como na pintura, por via de Porre, depositando tintas na tela psíquica do paciente, colocando tintas na tela psíquica dele através de palavras. Enquanto a psicanálise não pretende acrescentar nem introduzir nada de novo na vida do paciente, mas esculpir per via de levare, ou seja, o ser do sujeito, eliminando seus sintomas e promovendo o acesso às suas verdades internas e externas. Já a formulação lacaniana de criar um analista, a partir do analisante, privilegia o aspecto das qualidades analíticas desenvolvidas durante a travessia de uma análise. E para que isso aconteça, o sujeito se identificaria ao longo da análise, não com o analista, mas com o seu trabalho de investigação. O tratamento hipnótico age como cosmético, procurando encobrir e dissimular algo existente na vida mental, enquanto a psicanálise busca expor e eliminar algo, como na cirurgia. Quando se fala da hipnose, inclusive eu dou aula também sobre hipnose, na última você não participou, né, Sol? Oi, Sol, está aí? Oi, É, tô sim. Só fechei aqui porque daqui a pouco estão abrindo o portão, aí faz uma barulheira danada. tá. Mas eu não. Você Porque não a pode aula passada participar, você teve. estava com um problema, é verdade. Uhum. Eita, eu perdi então a hipnose. É. Eu vou disponibilizar novamente esse seminário de hipnose na última semana desse mês. Eu vou informar a vocês. Ok. Um aspecto fundamental é salientado, enquanto em qualquer outro tipo de tratamento sugestivo, hipnose é tratamento sugestivo. A transferência é cuidadosamente preservada e mantida intocada na análise. A própria transferência é sujeita a tratamento e ela é dissecada em todas as formas sobre as quais ela aparece. O trabalho do analista sobre a transferência não é nada fácil, minha gente. As dificuldades são diversas,
Os obstáculos no caminho da cura são imprevisíveis. Há certas ocasiões que estamos com um paciente e que ele faz toda aquela transferência, porque o processo todo é fazer ele fazer a transferência, e que nós fazemos as identificações e que vamos fazer uma pontuação. Há certo momento em que a gente pensa, caramba, eu vou fazer essa pontuação, não sei não como é que ele vai reagir com isso, mas você não sabe mesmo, mas precisa fazer a pontuação. Porque a transferência ela pode ser vista como uma encruzilhada trágica, em que o analista assume a função de coautor nos possíveis destinos do sujeito, e nós não somos donos do destino da pessoa, só ela é que é dona do destino dela. E o ato analítico reveste uma dimensão vital de responsabilidade. Se o analista, ao concluir a sua própria análise, preserva um investimento passional em seu próprio analista, esta vivência transferencial tem grandes chances de se repetir naqueles que analisará. A presença de resíduos transferenciais é uma consequência natural da relação analítica. O problema surge quando há preservação em bloco da paixão transferencial, manifestando-se pela idealização de um pensamento, de uma teoria ou de um poder. O campo da formação do analista ele é marcado por inegável mal-estar. As figuras da submissão do domínio, da alienação e da paixão pertencem a essa estranha paisagem. A técnica criativa promove espaço para a vida se instalar e crescer. A função do analista é levar a luz para o interior da pessoa. Recusamos-nos decididamente a transformar em propriedade nossa o paciente que se entrega às nossas mãos em busca de auxílio, a conformar o seu destino, impor nossos ideais e, com a soberba de um criador, modelar a nossa imagem, nisso encontrando prazer. A gente tem que recusar decididamente a isso, minha gente. Jamais permitir que a gente faça isso. A psicanálise não promete a cura. Não propõe modelos de conduta. Nem veicula certezas. Apenas possibilita ao sujeito conviver com seu intransponível desamparo, favorecendo a invenção de um estilo de vida condizente com a singularidade do seu desejo, que é o não atendimento do seu desejo que o coloca em conflito. De outra parte, os impasses entre o desejo e a lei, entre as pulsões e as exigências da cultura, são estruturais e fonte permanente de mal-estar para os indivíduos em geral. Quanto à transferência, que ocorre naturalmente numa sessão de análise, é um fenômeno que ocorre no relacionamento entre o paciente e o terapeuta, em que a reação do terapeuta é paralela à do paciente em relação ao terapeuta. É a contraparte à reação transferencial do paciente. É quando nós pegamos a dor do paciente para nós, ou quando mexe com algo semelhante que nós já temos na nossa vida. Aí surge, portanto, uma contratransferência, que é uma reação inapropriada, inadequada do terapeuta ante o seu paciente. Quando perceber que está fazendo uma contratransferência, precisa dar um tempinho na sessão de análise e pedir socorro ao supervisor. O fato de ser inapropriada tem a sua origem no fato de ser alguma coisa no paciente remobilizado algum conflito neurótico do próprio psicanalista ou do terapeuta.
Professor, Oi. mas essa contratransferência, ela é identificada, no caso, quando o analista verbaliza, porque a gente, na contratransferência, né, se o paciente está contando algo que se assemelha a alguma situação na nossa vida, por exemplo, a gente pode, sim, ter algum tipo de emoção, por exemplo, né? Mas a contratransferência é quando é verbalizado, é quando o analista conversa com o paciente sobre o mesmo assunto. Eu quero entender isso aí. Sim. Veja esse exemplo que aí está agora. Reações neuróticas inapropriadas da parte do terapeuta. Ele ficou com dó da sua paciente, então ele foi confortá-la. Ah, entendi. Isso é uma contratransferência. Porque nós temos que desenvolver a neutralidade. Mas quando isso toca em Então alguma é coisa, quando a nossa emoção é demonstrada. quando um relato dele mexe com algo que está dentro de você, uma neurose sua não resolvida, que você também é um ser humano normal, você corre o risco de contratransferir. O contratransferir é você transferir ao paciente aquilo que você precisa. Como é esse caso dessa figura, o que ele está transferindo? O conforto para a pessoa que acabou de contar e chorar um bocado, confortando ela, porque ele está precisando de conforto. Entendeu? Entendi. Mas no caso de não acontecer a contratransferência, não significa, por exemplo, que o psicanalista é uma pessoa fria, né, professor? Não, o psicanalista não é uma pessoa fria. Ele é neutro. Nós Neutro. praticamos isso no curso todo. O sofrimento alheio não nos pertence, pertence a Sim. ele. Se nós pegarmos o sentimento alheio, nós vamos fazer uma contratransferência. Nós precisamos entender o sofrimento alheio, precisamos sentir o sofrimento dele, mas não podemos pegar o sentimento para nós. Recentemente, um jovem está tratando com uma psicóloga, e aí ele disse que, quando ele contou o caso dele para ela chorou. Contra a transferência absoluta pegou ela, com alguma situação dela. Aí não tem condição de dar continuidade, porque se ela chorou, ela sentiu e pegou aquilo para ela precisa se livrar dessa neurose que está dentro dela. Porque vai fazer o quê com o outro? Ele vai ser par de sofrimento. Não vai conseguir neutralizar. Porque no caso da contratransferência também a gente não consegue ajudar o paciente, não é? Não, não consegue. E quando o profissional faz parte da vida do paciente? Esses dias eu ouvi que a paciente estava na terapia e aí, assim, falando do noivado dela, que estava difícil, que a sogra só atrapalhando e tal, muitos problemas. Então, assim, ela de casamento marcado, organizando casamento, e de repente, nessas consultas, a psicóloga passou a fazer parte disso, já estava escolhendo enfeite do casamento junto com a paciente, escolhendo música, fazendo parte da festa. Isso aí chama o quê? Falta de... Contra-transferiu de monte. Isso é contra-transferência. É contra-transferência. Né? Ok. Eu E estava assim, numa aula, só para completar aqui, sim, sim. dos meus filhos de natação, aí uma mãe falou para mim assim, que perguntou se eu fazia constelação familiar, né?
Aí ela falou que foi convidada a participar de uma constelação e, na verdade, não era bem uma constelação, pelo que ela estava me falando. Era um casal que estava discutindo a relação e a psicóloga chamou essa moça para assistir. Aí eu perguntei, o casal é da sua família, faz parte, né? Você tem algum conflito? Ela, não, nunca vi na minha vida. Eu, hein? Como é que é? A psicóloga te pôs para assistir É. uma briga de casal? Nós Ai, temos tem... uma aluna que veio dessa linha de Bert Hellinger. Eu procurei estudar para entender o que é isso também, nessa constelação familiar. É uma neurolinguística interessante de trabalhar um pouco a inteligência emocional. Não vejo mal naquilo, mas não resolve nada. Eu penso a mesma coisa. E essa pessoa, ela tem o título de que ela é consteladora. Ah, E ela veio para a psicanálise e ela entendeu que a psicanálise não tem preconceito com nada, não tem nada proibido. E já, no entanto, na constelação familiar, não aceita gay, mas, por outro lado, eu conheço um casal de gay que um deles, ele é constelador, então eu não entendi mais nada. É. Eu não tenho nada contra isso. Se a pessoa vai lá e ela se sente bem, é com ela. A Eu psicanálise fiz é livre de tudo isso, né? Eu fiz uma pesquisa também a respeito disso, e quando eu fui no consultório também fazer a minha sessão de análise, o senhor falou, né, professor, sobre essa questão da... Porque existe muito preconceito ali, sim. É. Isso pode, isso não pode. Então, é algo que limita o ser humano, né? Eu não me identifiquei. E o preconceito que a gente carrega é porque nós não temos o conhecimento. Então, fazemos julgamento. Então, na psicanálise, nós aprendemos a não julgar porque nós não sabemos. Nós admitimos que nós somos ignorantes de determinada outra coisa. Não é verdade? É bem isso. Ficou claro? Sim. Como disse Sócrates, né? Só sei que nada sei. É, isso aí, só sei que nada sei. Então, aí, essas outras reações neuróticas inapropriadas da parte do terapeuta, reação neurótica. Reações transferenciais do analista ante o paciente, em que, como resultado de seus conflitos passados, o analista reagiu inapropriadamente em relação ao paciente, sendo esse tomado como um todo. Reações transferenciais do analista. Isso aqui é forte, tanto do homem como da mulher. São considerados fenômenos contratransferenciais, sendo, entretanto, concebível que outras reações, que mesmo sendo inapropriadas, nem por isso serão tomadas como reações contratransferenciais. Aí está uma reação contratransferencial. Já fez um toque na sua paciente. É uma contratransferência, o desejo de tocar. Situações inusitadas vêm no consultório. Vocês terão vivências quando estiverem praticando com coisas assim inesperadas. Eu já tive caso de paciente, uma mulher bonita, me falando da sua angústia, do seu sofrimento, porque o marido não tem mais ereção, e ela tem muito tesão. Então, ela olhava para mim e dizia assim, eu preciso transar, eu preciso transar. E uma mulher bonita na minha frente, e eu sou um homem normal, hétero, e que gosta de mulher. Ora, eu poderia fazer uma conta-transferência? Você precisa, eu também preciso. Vamos lá então, né? E o que o senhor fez, professor?
Mas aí entendendo que se você faz isso, você está trazendo um prejuízo muito grande, você interrompe uma situação analítica do tratamento que a pessoa precisa. É uma falta Sim, de ética absoluta. E tem muitos que não tem jeito, vão realmente para o prazer, porque o id está ali pedindo, vai, 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 vai. Esse é um tipo de uma reação transferencial do analista. O toque. Tocou, considerados fenômenos contratransferenciais, sendo, portanto, concebível de outras reações que, mesmo sendo inapropriadas, nem por isso serão tomadas como reações contratransferenciais. Há analistas que carregam consigo um medo generalizado de vir colocar na clínica as suas próprias emoções, as suas fantasias e sentimentos dos seus pacientes, o que pode ser considerado como indicador de um traço neurótico característico do analista e não um fenômeno contratransferencial. É uma situação neurótica do analista não resolvida, então ele precisa fazer mais a sua análise pessoal. Mas há também analistas que, não trazendo em si tais lacunas de empatia, aí está um outro caso de contratransferência, de fantasia, de sentimentos, nas suas relações sociais, ainda assim se apresentam sob a forma de resposta ante alguns pacientes ou em relação a todos os seus pacientes. Isto é um fenômeno contratransferencial que pode, hoje em dia, ser considerado um medo de contratransferência. Não temos que ter esse medo, ele tem que estar livre. Então, encontrar algumas situações do analista. Sentir-se imensamente cansado em função do trabalho analítico. Se atende muitas pessoas no dia, realmente, quando termina o dia, está cansado, porque o nosso desgaste mental é muito grande. A atenção flutuante consome muita energia. Sentir-se com grande dificuldade em rememorar o material, em rememorar o material analítico. Não tem que se preocupar com isso. Isto vai automaticamente gravando. Por isso não se toma nota de quando está atendendo o paciente, toma nota só depois que ele sai. Uma outra que hoje é paciente e também é aluna, vindo de uma escola que ela já se formou, que estava fazendo tal de doutorado. Ela tem consultório, atende. Então, ela fazendo uma supervisão, me falando das anotações. Aí eu perguntei para ela, você faz anotação quando você está atendendo? Eu faço sim, mas eu peço permissão para ele. Veja só, não pode, não adianta, mesmo ele permitindo, vai aumentar a resistência, não pode anotar. Porque anotar está gerando compromisso. Apresentar frequentes lapsos de linguagem, muitas falhas de memória. Cochilar, tem uns que dão sono na gente, que não é brincadeira. Ou mesmo dormir nas sessões. Principalmente atender logo depois do almoço. Eu procuro não marcar ninguém em 1 hora, 1h30, porque termino o meu almoço, eu preciso realmente descansar um pouco. Se eu vou direto para o consultório, nossa, como é difícil ficar ali na frente da pessoa ouvindo a história dela. Desenvolver análises intermináveis, que muitas vezes chegam a durar 7 anos ou mais, e que só são interrompidas em função de algum acontecimento externo. Então, eu falo com vocês aqui que eu tenho paciente comigo há 12 anos. Porque tem certos tipos de pacientes que são pacientes eternos. Eles repetem constantemente as mesmas coisas que já foram pontuadas.
Mas depois ele tem o retorno ao recalcado. Aquele sofrimento da infância, ela retorna lá de novo. Passa o tempo e retorna lá de novo. Então, a gente usa no exemplo do Fernão Capelo Gaivota. Se esforça para sair do bando, daquela mesmice do bando, e quando ele aprende que pode fazer alguma coisa a mais, ele volta para ensinar o bando. E aí o que o bando faz? Expulsa ele, rechaça. Aí nós vamos ligar isso com o mito da caverna de Platão, olha quantos anos atrás. Que um jovem sai do fundo da caverna, se aventura a conhecer algo mais lá fora, descobre um novo mundo. Quando ele volta para mostrar que tem um novo mundo, ele é criticado e diz, não, a vida é essa, você tem que viver aqui. Dificuldades com a empatia, invade e tumultua o seu senso de oportunidade, de dosagem da interpretação, pelo que as suas intervenções se tornam desprovidas de equidade e de falta de tato, apresentando simultaneamente uma grande dificuldade em reter os pacientes nas suas agendas. De um modo geral, os pacientes desse analista são predominantemente masoquistas. Vão lá porque gostam de sofrer. As mais óbvias manifestações contratransferenciais são aquelas devidas a impulsos, a uma ação que não esteja fundamentada nas produções do paciente. O reconhecimento por meio da autoobservação, da falta de propriedade dos afetos, dos impulsos ou da ação, é a chave para o reconhecimento da possibilidade de ocorrer uma reação contratransferencial. Sinais surgidos no analista. Intenso sentimento de desprazer numa sessão de análise. Sentimentos sexuais, em que ele pode estar sendo provocado, está sendo seduzido. Tédio, porque não está interessando a conversa do paciente, da sonolência. Inquietações, não vê como vai demorar para terminar essa análise? Pô, ainda tem mais meia hora para escutar esse cara ainda. E uma incontrolável vontade de rir de uma situação. Tudo isso indica possibilidade de contratransferência. Alguns sinais surgidos no analista que levam a uma situação de contratransferências. Sonhar com o paciente. Você não tem controle sobre isso, o seu sonho vai se manifestar. Mas isso é porque você recalcou alguma coisa lá dentro, você reprimiu alguma coisa lá dentro. E, particularmente, sonhos recorrentes. São indicações de alguma excitante neurose de alguém arcaico da parte do paciente. Hoje, 5 horas da manhã, entrou uma mensagem aqui do meu paciente, Peter Pan. Ele acordou com um pesadelo. Aí contou o sonho e mandou o sonho aqui para mim. Não tenho muito o que fazer com isso. Mas simplesmente não respondi. Quando chegar a próxima sessão dele, se ele falar dos sonhos, aí sim eu posso fazer uma abordagem. Frequentes lapsos de linguagem, erros de avaliação, falta aos compromissos podem também sinalizar algum envolvimento neurótico com o paciente. Nenhuma dessas ações são necessariamente contratransferenciais. Mas quando cada uma delas há de sempre ser cuidadosamente examinada para que se estabeleça um diagnóstico. Como regra, são as contratransferências indispensáveis para o progresso de uma análise, porque você vai sentir realmente, mas você não vai contratransferir, porque você sabe que pegou em você. E por isso mesmo, a neurose de transferência
É a nossa maior arma terapêutica na luta contra a neurose. Porque vamos praticar, portanto, a neutralidade. Sendo, entretanto, importante reiterar-se que a administração apropriada da transferência depende de reações adequadas da parte do analista ante os fenômenos transferenciais do paciente, que fatalmente nos atingem. Freud dizia assim, de tanto lutar para domesticar os demônios que habitam o peito das pessoas, não tem como sair incólume desta luta. Um dos mais frequentes sinais de reação contratransferencial é a reação do analista ante um comportamento ou sentimentos transferenciais do paciente. Ele conta uma coisa tão bizarra, tão estranha do que ele fez. E se você reage com aquilo, você não revê como neutralidade, é uma contratransferência. Encontrando-se alguém a sentir prazer numa transferência positiva, ou reagindo sexual e narcisisticamente ante manifestações transferenciais, isto também pode ser tomado como uma reação contratransferencial. Quando o analista se vê de forma inadequada, desconsiderando as interpretações ou confrontações que poderiam conter significações importantes acerca de transferências negativas, de hostilidade, ou mesmo de transferências positivas, isso também pode ser indicação de contratransferência. A sensação de prazer entre uma transferência, quer seja esta positiva, quer seja negativa, é comumente uma indicação de reação contratransferencial, que há de ser identificada e analisada pelo terapeuta. E pode-se criar um impasse na análise, que é uma causa frequente de impasse na análise, a contratransferência. Por conta disso, devemos discutir a contratransferência com os colegas mais jovens, também com os experientes, que estejam conduzindo análises que lhe pareçam estar chegando a um ponto de estagnação e que, por um longo período, estiveram num quadro que pode ser descrito como de impasse. Há pouco tempo, uma colega nossa, formada já há alguns anos, foi minha aluna na turma 5, pediu uma supervisão. E ela estava agoniada, porque tinha ido no consultório dela uma doutora mesmo de título, com doutorado, da Polícia Civil. E a mulher cheia de títulos. E ela, então, ela estava se sentindo, porque ela simplesmente é pedagoga e psicanalista, ela não tem aquele monte de doutorado que essa mulher tem. E ela estava se sentindo insegura para tratar com essa pessoa, o caso da doutora. Aí foi quando eu falei para ela, diga uma coisa, você está tratando a paciente ou você está tratando o rótulo? Aí caiu a ficha, né? Ela estava tentando tratar o rótulo e não o ser humano, que pode ter todos os rótulos do mundo. Doutor disse, doutor daquilo, é um ser humano como qualquer outro. E às vezes a gente fica amedrontado por causa dos títulos. Não tenho receio disso. Eu faço parte da ABPOM, a Associação da Polícia Militar de Santa Catarina. Fui o primeiro psicanalista a ser credenciado lá.
Porque veio ao meu consultório o coronel comandante regional, e que recentemente foi o comandante geral. Em vez de tratar comigo, aquele baita homem enorme, 2,6 metros de altura, com toda essa titulação, autoridade, ser humano. Eu tratei ele só como ser humano, e não pelo rótulo dele. Resolveu suas questões e hoje é meu amigo. Sem impasse na análise, não importa o que vem lá. Nós temos que estar preparados para tudo. Ok, minha gente. Muito obrigado pela presença e a participação de vocês. Amanhã, 19h45, estarei aqui de novo com a segunda parte da supervisão em psicanálise. Desejo a todas uma boa noite, um bom descanso. Eu vou tirar os slides e fico à disposição para a gente trocar um pouco de figurinha. Quem quiser falar, por favor. O que eu notei aqui é que quase piscar e respirar virou contra-transferência. Como é que é, só? Quase que piscar e respirar está virando contra-transferência, porque é um tanto de coisa, né? Como sempre, é coisa pra caramba, né, Sol? Mas isso aí, querida, vai diluindo no decorrer da prática. Pois é. No decorrer dos estudos, começa a praticar a psicanálise, fazendo supervisão, e a coisa vai fluindo. Tadinho da gente. Se é positivo, não pode, se é negativo, não pode. Isso. Tudo não pode. Algo mais, Sol? Não, não. Só fiz a lista aqui da contra-transferência. Sim. Quase que o papel não deu. Uhum. Não pode nada, né, Sol? Pois é. Graça, quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não, eu tirei minha dúvida durante a aula sobre a atenção uniformemente flutuante. Muito bem, que bom. E também tirou sobre a conta-transferência, né? Também, sobre a catecia, né? Acontece, é. Nós contra-transferimos normalmente nos nossos relacionamentos, né? Mas depois que você pratica a psicanálise durante algum tempo, a gente cria essa neutralidade, inclusive, nos nossos relacionamentos pessoais. Sim. A pessoa vai contar uma história, uma situação e tal. Ah, mas que triste, eu vou ajudar. Não está ajudando, está atrapalhando. Sim. Mas aí o ego diz assim, ajuda, que você pode ajudar. Aí é ego. Não está ajudando, está atrapalhando. Nós só ajudamos quando a pessoa, ela resolve a vida dela. Aí sim, aí nós ajudamos. Porque não está nas nossas mãos, né, professor? É Não. responsabilidade da pessoa, né? Não nos pertence ao quem tem que praticar o tempo inteiro. É. Isto não me pertence. Uhum. Uhum. Ok? Se não tem mais nada, encerramos por aqui então. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Amanhã no mesmo Obrigada. horário. Ok. Obrigada. Beijão, Boa meninas. noite. Se cuidem bem. Boa noite. Boa Boa noite. noite.